antigas, em lembranças. Memórias afetivas são lembranças cultivadas na nossa infância e colhidas na vida adulta. Quem nunca sentiu o cheiro e lembrou de alguém, né? Ou comeu uma comida e teve a sensação de estar perto de uma pessoa querida. Isso é tão bom, né? Hoje a gente vai falar desse tipo de memória, que é capaz de mexer completamente com os nossos sentidos. E quem conversa com a gente é o psicólogo doutor Alberto Neri. Seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. É bom estar aqui mais uma vez. Nós que agradecemos. É um assunto tão gostoso, né, doutor? Hoje, quando a Sim. gente fala de memória afetiva, acho que já vem na nossa cabeça algumas coisas. Memória afetiva é isso mesmo? Você sabe que eu entrei aqui, eu tive uma memória afetiva por conta do cheiro da comida, né? O Leonardo fez agora um prato, estava acompanhando ali na televisão e me lembrou a cozinha da casa da minha avó. Olha só. Olha que legal isso. A comida traz muito isso, né? Muito. Será que acho que a melhor forma mais... Eu vejo a forma mais incrível da gente lembrar da nossa infância, da nossa casa, é pela comida, né, doutor? É uma das principais. E hoje em dia nem tanto, não é? Mas no passado também o cheiro dos ambientes naturais. A chuva, a terra, Verdade. não é? Então as pessoas viviam mais no campo. As árvores, dependendo da época, né, em que elas começavam a florir. Então os cheiros também vinham da natureza. Mas hoje em dia acho que é principalmente mesmo na cozinha, né? Na cozinha, nos perfumes, Nos talvez, perfumes, sim. né? E essa coisa é mesmo, né? A gente brinca e fala assim, nossa, adoro cheiro de terra molhada. Eu adoro cheiro de terra molhada. E realmente hoje não tem muito isso mais, né, doutor? É raro, não é? É. Mas é justamente porque faz uma associação, não é? É uma conjunção de fatores. Aí você tem ali a situação em si, você tem as experiências sensoriais ligadas àquela situação e as emoções que você trazia naquele momento. A hora que esses fatores eles assim ficam em conjunto, né, de uma forma intensa, as memórias também se fortalecem. É como se ficasse ali uma impressão mesmo, não é, no nosso cérebro, não é? Enfim, tem sistemas complexos aí que ajudam a entender isso, mas como se ficasse uma impressão ali que ela vai aparecer de quando em quando e a gente vai ter acesso a ela. E tá sempre ali, né? Isso não é uma Sempre coisa que a gente tá ali. adquiriu agora. A gente vai armazenando esse tipo de memória, né? Vai armazenando com o passar das experiências da vida. Então, às vezes é uma questão sensorial, como a gente está falando aqui, o cheiro, não é? Por exemplo, mas às vezes é uma situação que despertou uma emoção muito grande também. Então, um exemplo bem simples disso. Todo mundo se lembra o que estava fazendo no dia 11 de setembro. Porque sim, foi quando marcante. a notícia... Né, é uma notícia que nos mobilizou emocionalmente, uma coisa traumática, forte, então aquilo ajuda a gravar. Então as pessoas lembram, eu estava fazendo tal coisa. Ou sei lá, quando o Brasil ganhou a última Copa do Mundo. O pessoal mais novo nem sabe mais o que é isso, não é? Não Mas, mesmo. enfim, Eu a lembro gente exatamente o que lembra, eu né? estava fazendo. A gente E no Com 11 de setembro também. saudosismo, certo? Saudosismo. Faz tempo já, viu? Faz tempo. E Mas muito doutor, interessante. quando a gente fala dessa coisa da memória, né, que a gente vai criando junto com a nossa existência, eu não sei se é impressão minha, mas as minhas maiores memórias são da época da infância e adolescência. Existe essa coisa, né, do tempo, talvez, que a gente tenha vivido mais próximo, talvez até mais dos nossos pais ou dos nossos avós, disso ficar mais dentro da gente e a gente levar para a vida adulta? Tem o fato de que quanto mais antigas, mais a gente também as reconhece enquanto memórias. Tá. Porque às vezes experiências muito próximas, a gente não associa a uma memória, né? A gente está pensando numa coisa quase que presente ali, mas já são memórias também. Verdade. Uma coisa, se ficou no passado e agora eu a retomo, já é uma memória. Mas as coisas mais antigas a gente identifica com mais clareza, assim. E acho que ajuda a entender esse fato, né? Porque normalmente elas estão associadas a essa conjunção de fatores. E não somente a gente lembra dessas pessoas, mas a gente lembra do cheiro que elas tinham muitas vezes, a gente lembra, como eu citei aqui, de uma comida que a pessoa fazia, um prato que ela preparava, a gente lembra do cheiro da casa. Uma Por aí mania, vai. né, também. Uma mania, o jeito que É a muito pessoa comum tinha. falar isso. Meu avô fazia igual você faz, Sim. com a mão, né? Fazer algo nesse sentido, né? Isso é muito interessante. Doutor, assim, por que quando a gente é muito novo, a gente acaba esquecendo coisas, a gente acaba não se lembrando de coisas quando a gente é muito novinho? Algumas coisas, por exemplo, eu lembro, vou confessar que eu lembro de coisas quando eu tinha 1 ano de idade, uma cena ou outra, eu realmente lembro disso.
Mas por que a gente vai apagando isso da nossa memória? Isso é um grande mistério, assim, né? Até porque existe o questionamento, será que a gente apaga mesmo ou isso está lá em algum lugar? E tem até métodos, né, onde tenta se acessar essas memórias, etc. Mas é muito comum também, quando a gente tem alguma memória muito antiga, aquilo não ser de fato uma memória, mas talvez uma memória de algo que alguém nos contou, ou a memória de uma foto que a gente viu. E quanto mais no passado as coisas vão ficando, elas vão se embaralhando ali. Né? É uma questão misteriosa mesmo, né? Mas é possível sim, muitas pessoas têm, né? E aí você, através aí de, às vezes, testes, ou se não a própria entrevista, né? A conversa, você começa a perceber que não é uma invenção, que é um fato real, que aquela pessoa esteve ali, ela presenciou e ela se lembra. Agora, podem ser inúmeras razões. A questão da associação com uma experiência dos sentidos muito forte, mais uma carga emocional muito intensa, isso a gente sabe que é uma das razões que ajuda, né, que favorece com que essas memórias fiquem de fato, por mais antigas que elas sejam, gravadas. E tem outro fator. Às vezes a gente não tem a memória, a gente não lembra exatamente, mas isso não significa que não esteja lá e mais, que não nos afete. Para o lado positivo e para o lado negativo. Né? Aí a gente está falando dos traumas. O que são os traumas? De certa forma, eles são memórias, são coisas que ficam ali ligadas a uma emoção negativa muito forte, a um sofrimento, a algo que você passou. Eu ia falar exatamente isso, porque a gente está falando de memória afetiva. Sim. Geralmente a gente pensa naquela coisa gostosa ou na boa memória. Talvez algo que a gente esqueça pode ser um trauma mesmo, né? Que a gente não quer lembrar. Sim. Existe isso também, a gente conseguir trabalhar o cérebro para não lembrar de tal coisa. E fica reprimido, né? De alguma forma, mas continua afetando. Às vezes só num processo de psicoterapia que a pessoa vai entender, ou ela vai lembrar do que aconteceu, porque ela está se confrontando, ela está falando, aquilo começa, né, a vir à superfície de novo, ou então ela vai reconhecer o que foi, ela vai nomear aquilo, porque às vezes ela só tem uma lembrança vaga de algo que foi ruim, mas aí conforme ela vai reconstruindo aquilo, isso pode ser usado de uma maneira favorável no processo de cura mesmo, de restauração, de dar um novo significado, mesmo a uma coisa negativa, de extrair algo de positivo, mesmo de uma situação traumática. Isso é muito interessante, porque a gente foge disso, né, doutor? Que é difícil a gente, né, se confrontar com os nossos traumas e reviver coisas que você gostaria realmente de ter esquecido, porque elas estão todas aqui. Quando a gente fala das memórias, a gente fala do nosso desenvolvimento, o que as memórias podem nos ajudar na nossa fase adulta, ou depois como pais, por exemplo, como filhos, o que pode nos ajudar? Sobre esse acesso, né, e essa dificuldade que às vezes a gente tem, a brincadeira que eu faço aqui é a seguinte: não façam sem a ajuda de um profissional, não façam em casa sozinhos, né? Enfim, se a gente tem uma situação que a gente sabe que é traumática, algo, é melhor procurar profissionais de saúde mental, né, que vão nos acompanhar ali, e a gente vai por um caminho um pouco mais seguro dentro desse processo. Mas nesse caso específico, né, de pensar o que isso nos traz de positivo, várias coisas. Então, por exemplo, o cultivo e a lembrança dessas memórias afetivas podem ser um fator de promoção de resiliência. Por quê? Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que você se lembra daquela fase da sua vida que você fazia faculdade, você trabalhava ao mesmo tempo, você pegava ônibus, trem, enfim, um momento difícil. Agora você está num outro momento da sua vida profissional, enfrentando outras dificuldades. Eventualmente você olha para o passado e lembra, não é, daquele jovem, daquele estudante que tinha tanta garra, não é, que conseguiu, e fala, poxa, acho que ele está lá em algum lugar ainda, né? Se eu conseguir superar aquela dificuldade, talvez eu consiga essa também. Então ela pode nos fortalecer. Estou dando um exemplo de uma coisa simples, mas a gente pode pegar de situações difíceis da vida que a gente enfrentou, né, e a gente conseguiu sair delas, mas também de coisas boas. Então, me lembrar do quão prazeroso foi, por exemplo, a convivência com uma determinada pessoa, uma viagem que eu fiz, de bons momentos da vida, isso pode alimentar o espírito no presente, né? Cultivando a esperança de que as coisas podem voltar a ser boas, de que o sofrimento passa. Então, a
a relação com essa questão da memória ajuda também nesse sentido. Uma coisa interessante, eu estava conversando com a minha filha esses dias sobre exatamente, mais ou menos sobre esse assunto, sobre relacionamento quando a gente é muito novo. E naquele momento que a gente é muito novo, a gente realmente acredita que aquela pessoa é a pessoa da nossa vida. E a gente se entrega para aquela pessoa completamente, com 15, 16 anos. E eu falei para ela assim, olha só, eu tinha uma namorada nessa idade, mais ou menos de 15, 16 anos, que eu era apaixonado, mas hoje eu mal lembro do rosto dela, por exemplo. Por que isso acontece também, doutor? Aonde que a gente se perde neste momento? O próprio tempo e as experiências que a gente vai adquirindo e o sentido que a gente dá para aquilo também impacta. Porque na medida que aquilo vai perdendo o seu sentido, vai perdendo aquela força também. Tem o lado traumático também, espero que não seja essa a razão. Não foi o caso, né, não foi traumático. Eu estava falando justamente Mas... isso para ela. Falei assim, olha, às vezes a gente se doa tanto por algo naquele momento presente, que depois né? de um tempo a gente Sim, não vai sim. mal lembrar do rosto da pessoa. É porque a gente vai dando novos significados e esse é um fato interessante também, não é? Quando o pessoal da produção me falou da pauta, né? Eu falei, poxa, é legal, tem tudo a ver, porque na própria logoterapia, Viktor Frankl, ele propõe o uso da memória, que ele vai dar um nome bonito, ele fala assim, os celeiros do passado, como uma fonte de alimento para a alma mesmo em momentos difíceis. Isso por quê? Porque o sentido que a gente vai dando para a vida, para os fatos, né, para o dia a dia, ele se altera também. Então, em um dado momento, algo que é uma fonte de sentido assim muito profunda para a gente pode se perder, né, o tempo passa, a gente muda, as pessoas mudam e a gente passa a ter outras fontes. Então, aquilo vai perdendo a força. Mas as que permanecem, elas são usadas como um ponto de fortalecimento, um ponto de apoio. Então ele conta uma história bem interessante, que, por exemplo, em meio aos campos de concentração pelos quais ele passou, uma estratégia que ele tentava utilizar era, quando possível, se afastar da multidão, tentar ali, ele diz assim, por mais que fosse através de um arame farpado, olhar, né, contemplar algo para além da situação onde eu estava e relembrar experiências boas do passado. E ele diz que a saudade era muito grande, mas esse relembrar, né? Relembrar das pessoas, relembrar, ele diz coisas simples, né? Você chega em casa, toma um café e essas pequenas coisas, elas serviam como uma inspiração para pensar, eu poderei um dia viver isso de novo. E alimentava, né, o espírito da pessoa naquele momento mais difícil. Então isso é uma coisa fantástica, né, da gente pensar. Muito legal. E é bonito quando a gente pensa em memória, a gente fala de lembranças, né? E aí vem na minha cabeça os post-its da nossa cabeça, né? Que são os nossos lembretes. Porque muitas vezes, indo de encontro a isso mesmo, a gente se esquece do que a gente gostava, de quem a gente era, e dá uma saudade. Você fala, uma saudade do que mesmo? Ah, do que eu fazia há tantos anos atrás, né? De como eu sorria ou como eu brincava com alguma situação. Isso também serve para o nosso autoconhecimento, né, doutor? Serve para a gente se conectar de uma forma prática, assim, né? Algumas coisas que são atitudes assim que facilitam a gente acessar, né, e extrair o lado positivo dessas memórias afetivas. São álbuns de fotos, retomar às vezes hobbies antigos que a gente tinha. Pessoal, eu tocava piano, eu jogava tênis, qualquer coisa que seja, ela retoma, visitar lugares. Olha só. E às vezes levar pessoas, né, que são agora desse novo momento da vida para conhecer lugares do nosso passado, encontrar pessoas, né? Tudo isso produz esse efeito que você falou. Mas tem um ponto que eu acho importante colocar, porque nos dias de hoje, a gente vê assim, quando se fala de saúde mental, principalmente na internet, às vezes se caem alguns chavões. E tem uma frase que ela é repetida com uma certa frequência, onde o pessoal diz o seguinte, que a depressão é excesso de passado. Né? Que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado e o estresse seria o excesso de presente. É uma frase bonita, mas não é verdadeira. Porque quando a gente pensa dessa maneira, né? O passado, em situações miseráveis, como era, por exemplo, no caso de um prisioneiro de um campo de concentração, era uma das únicas fontes de saúde e equilíbrio emocional. Então não tinha nada a ver com depressão.
A depressão ela pode estar ligada ao passado, mas também pode estar ligada ao futuro, com traço de ansiedade. A ansiedade também pode estar ligada ao passado. Não existe isso, né? Os diferentes recursos que a gente tem disponíveis, né, em termos de saúde mental, eles podem convergir para o lado positivo ou não, independente da situação. E a memória afetiva, o cultivo das boas lembranças do passado se encaixam nisso também. Que bom, porque tá aqui dois reis do saudosismo, eu e a Adriane, que viu? legal. Apesar da Adriane ser 2 meses mais velha do que eu, nós somos os reis do saudosismo, Pois né? é. A gente E é viveu tão na mesma gostoso época, isso, muito O né? tempo bom. vai passando, a gente vai ficando, né? Cada exatamente. vez mais. E sempre tem aquela ideia de que a nossa época era melhor. E as coisas, com certeza, a ideia não, é a real, é a real. É só pra gente colocar essas memórias nos jovens de hoje, para que eles Exatamente. também lembrem dessas Isso, coisas isso. daqui a um tempo, É, não isso é? mesmo, isso E é mesmo. muito legal essas dicas que você deu de revisitar lugares, de levar as pessoas da nossa vida atual, né, para coisas do nosso passado que foram boas, de lugares pra gente se reencontrar. Muito bom, doutor. Volte sempre. Agradeço mais Ótimo uma vez. papo, doutor. Obrigado, viu? Na próxima a gente vai ter uma memória, não é? Sem Com dúvida nenhuma. certeza. Das Sem dúvida anteriores. nenhuma. Muito mais, obrigado. mais uma vez, obrigado pelo convite. E eu que agradeço. Toda vez que o doutor vem, eu fico de olho o tempo todo, porque eu adoro falar sobre esses assuntos e eu fico aqui parada, extasiada. Você de casa, aproveite para seguir o doutor na internet, @logoterapiabr, e tem também no YouTube, Dr. Alberto Neri. Faz pergunta pro doutor, vê os vídeos para você se entender, se compreender também, que é muito bom, viu? Obrigada, doutor. Mais uma vez. Obrigado, doutor.